Pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais uma videoaula. Como eu mencionei no finalzinho da aula anterior, é a continuação da aula. Tanto é que nós vamos passar aqui, da número 11 para a número 12, mas ainda permanece o modelo de Bohr e permanecem as mesmas páginas do nosso livro. Então, agora o que é que acontece? Na aula anterior, nós falamos das três primeiras modificações feitas por Bohr em relação ao modelo de Rutherford. Foi o quê? A energia descontínua, as camadas, que surgiram as camadas eletrônicas na eletrosfera, e por último nós falamos do efeito fotoelétrico. Beleza? Agora nós vamos para a parte final, do modelo de Bohr e posteriormente dar continuidade a uma série de consequências vindas desse novo modelo. Beleza? Então o que é que acontece? Na aula anterior nós mencionamos que cada camada tem uma certa quantidade de energia. Hoje eu quero discutir aqui com vocês, já que nós estamos numa turma de primeiro ano de ensino médio, eu quero aprofundar um pouquinho mais a respeito do efeito fotoelétrico. Certo? Para isso, eu quero conversar aqui com vocês um pouquinho a respeito do espectro da luz visível. Veja, na física, as duas principais características que identificam uma onda são o seu comprimento e a sua frequência. Certo? Então, assim, Paulo, eu não estudei ainda frequência, onda, comprimento de onda em física. Tranquilo, você não vai ficar totalmente perdido. Agora, recomendo que você possa procurar, ler um pouquinho a respeito disso, que você vai com certeza entender melhor. Certo? Mas aí o que é que acontece? Dentro desses diversos comprimentos de onda, ok? Nós temos uma parte desse espectro que nós conseguimos ver. Paulo, quer dizer que a gente não consegue ver todos os tipos de onda, não? Não consigo. Não conseguimos, na verdade. A nossa visão ela é limitada para um determinado trecho do espectro. Ok? Nós não conseguimos ver, por exemplo, só para ilustrar, nós não conseguimos ver, por exemplo, as ondas sonoras. Ou nós não conseguimos ver, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, ou as ultrassons, ou as micro-ondas. Por exemplo, a transmissão do teu celular. Você não consegue ver o sinal do celular saindo ou chegando no seu celular. Você não consegue. São ondas que a gente não consegue visualizar. Então, voltando, o que nós conseguimos ver é um pedacinho do espectro que recebe exatamente esse nome, espectro da luz visível. E para você perceber como ele é limitado, ele vai de 400 a 700 nanômetros. Certo? Que é a unidade padrão para medir comprimento de onda, que nós vamos representar um pouco mais adiante por nm. Então a unidade aqui é o nanômetro. E aí, pessoal, no livro de vocês, certo? Tem uma representaçãozinha bem direitinho desse espectro na página 73. Então, se você quiser pegar o livro, eu recomendo demais. Ou procurar na internet, você coloca espectro da luz visível. Você vai ver lá bem direitinho um gradiente de cores, certo? Que corresponde a essa faixa de 400 a 700 nanômetros. Eu coloquei aqui no quadro as 4 principais faixas, até porque eu não tenho como desenhar o espectro por completo. Seria colocar informação desnecessária. De tal maneira que eu coloquei aqui, 400, 500, 600 e 700 nanômetros com as suas prováveis cores. Tá ok? Então vamos lá. O que acontece agora? O que é que eu quero discutir aqui com vocês? Qual seria então a relação entre a cor que o elemento emite no efeito fotoelétrico e o comprimento de onda desse elemento? E fazer uma conexão dessas duas coisas com o quê? Com a quantidade de energia envolvida no processo. Então eu quero conectar 3 informações num pacote só. Quais são elas? Eu quero conectar a cor
que o elemento emite no efeito fotoelétrico, com o comprimento de onda daquela respectiva cor e, conjuntamente, perceber como isso influencia na quantidade de energia envolvida no processo. Para tal, nós vamos precisar usar uma equaçãozinha chamada equação de Planck, Max Planck, que, por sinal, quem quiser dar uma pesquisadazinha na biografia do cara, eu recomendo, tá bom? Você conhecer um pouquinho mais a respeito da história do pianista Max Planck, tá bom? Então, ó, a equação de Planck ela é bem tranquila, não tem nenhum segredo na equação. Parênteses, eu não estou aqui, pessoal, para trabalhar necessariamente o aspecto matemático da equação. Você pode simplesmente trabalhar com isso depois. Repito, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mas o que eu quero aqui é compreender qual é a conexão dessas três coisas que eu mencionei anteriormente. Então, a equação de Planck é essa. É E igual a H vezes V. Onde o E é energia, o H é chamada constante de Planck, que eu não vou, repito, não vou colocar o valor de quanto que é, porque eu não vou trabalhar o aspecto matemático, mas tem um valor exato para isso, né? Até porque é chamada constante. E esse V aqui é a frequência. Veja, lá no começo do vídeo eu disse que as duas principais características de uma onda são o quê? O seu comprimento e a sua frequência. Tá bom? Como eu não vou detalhar muitas informações a respeito da onda, eu vou apenas deixar aqui uma informação para vocês que é a seguinte. Sabendo que frequência e comprimento são inversamente proporcionais, nós vamos ter o seguinte. Então, antes de mais nada, não esqueça disso. Comprimento de onda e frequência de onda são grandezas inversamente proporcionais. Paulo, não estou lembrando o que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, bora lá. Uma grandeza ela pode ser dita em comparação com outra, que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Certo? Então, isso é ser diretamente proporcional. Inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra diminui ou vice-versa. Se essa daqui sobe, essa daqui desce, essa daqui sobe, essa daqui desce. Isso é ser inversamente proporcional. Vamos dar um exemplo do dia a dia de uma grandeza inversamente proporcional? Digamos, você vai fazer uma viagem da cidade A para a cidade B. Quanto maior for a velocidade que você usar durante o percurso, menor é o tempo. Percebe? Eu aumentando a velocidade, o meu tempo de viagem faz o quê? Diminui. Se eu diminuir a velocidade, o meu tempo de viagem faz o quê? Aumenta. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo, pessoal? Beleza. Então, lembrando de novo, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, por exemplo, considerando essa informação que eu acabei de colocar, eu tenho então dois comprimentos aqui no meu espectro. O comprimento mínimo, que é de 400 nanômetros, e o comprimento máximo, que é de 700 nanômetros. Então vamos começar a analisar isso para a gente entender como é que eu conecto essas coisas. Como eu tenho um comprimento mínimo, eu vou ter por consequência uma frequência máxima. Paulo, não entendi. São o quê? Comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Se um tem o valor mínimo, o outro vai ser o valor máximo. E, por sua vez, eu vou ter uma energia maior envolvida no processo. Paulo, e essa energia maior saiu da onde? Ué, da equação de Planck. Porque se eu observar aqui, o que é que eu tenho? O que é a energia, segundo Planck? É a constante dele vezes a frequência. Pessoal, vamos pensar aqui um pouquinho. Se esse H é uma constante, quem vai influenciar diretamente no valor da energia? A frequência. Ou seja, quanto maior for a frequência, maior é a energia. Já que, repito, o valor do H não muda. Certo? Então, voltando para cá, de novo.
novo, se eu tenho um comprimento mínimo, a minha frequência vai ser máxima. Se a minha frequência é máxima, é porque a energia do meu processo ela vai ser uma energia maior. Eu vou ter mais energia envolvida. Se eu analisar a outra ponta do espectro, se eu analisar os 700, 700 é o meu comprimento máximo. O que me leva a pensar o quê? Que eu vou ter uma frequência mínima, porque esta coisa e esta coisa são inversamente proporcionais. No entanto, se eu tenho uma frequência mínima, a minha energia vai ser o quê? Vai ser menor, porque a frequência é quem determina ou quem influencia a energia. Paulo, mas isso tecnicamente numa questão. Ora, nós temos então a seguinte situação. Eu tenho dois átomos, X e Y. Um deles emite cor laranja e o outro emite cor verde. Galera, o que eu quero saber desses dois átomos, sabendo a cor que cada um emite? Eu quero que a gente compare o comprimento do X com o comprimento de onda do Y. Eu quero que a gente compare a frequência do X com a frequência do Y. Ops, estou usando a caneta errada. Desculpem. Beleza? E por último, eu quero comparar a energia do X com a energia do Y. Beleza? Vamos analisar essas três coisas? Baseado em quê? Baseado somente na cor que o elemento emite. Qual deles será que vai ter uma transição com maior energia? Ou com maior comprimento ou com maior frequência? Bora lá? O elemento X emite a cor laranja, o elemento verde emite a cor... O elemento X emite a cor verde. Certo? Muito bem. X é a cor laranja e Y é a cor verde. Se eu olhar lá no espectro, o que é que acontece? A cor laranja, que nesse caso representa o elemento X, tem que comprimento de onda? 600 nanômetros. Qual é o comprimento de onda da cor verde? 500. Então, isso aqui é o elemento Y, na nossa questão hipotética. Então, a primeira resposta eu já tenho. Qual dos dois tem um comprimento maior? O X ou o Y? O X. Então, o comprimento de onda de X é maior do que o comprimento de onda de Y. Beleza? Segunda coisa. E a frequência desses dois? Bem, se o comprimento de onda de X é maior do que o comprimento de onda de Y e comprimento e frequência são inversamente proporcionais, significa dizer que a frequência de Y é maior que a frequência de X, já que essas duas grandezas têm comportamentos do que? Opostos. Do jeito que nós analisamos aqui, comprimento mínimo, frequência máxima. Frequência máxima, comprimento mínimo. Se esse comprimento é maior que esse, é porque essa frequência é maior que essa. Tranquilo? E por último, quem envolve a maior quantidade de energia no processo? O X ou o Y? Aí eu vou recorrer para a equação de Planck. Quem determina a energia? É a frequência. Sendo assim, quem tem a maior frequência? O Y. Então, a energia de Y é maior do que a energia de X. Tá certo, pessoal? Então, aí é uma análise um pouquinho mais aprofundada, mas de extrema relevância para você poder conectar essas informações, principalmente quando você for analisar uma questão de efeito fotoelétrico, ok? Junto com esse vídeo eu vou estar deixando uma atividade já no nível um pouquinho maior, tá? Um aprofundamentozinho mais bacana, mais
condizente com a nossa turma, tá bom? Para a gente poder enveredar aí por algumas coisas mais interessantes no primeiro ano. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo e a gente vai tirando. Tá certo, pessoal? Então, no mais, eu quero agradecer pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!